sabiá com seu coral começa a festa e a floresta se transforma em canção. A Juriti com o seu bando sai dos ninhos e os canarinhos colorindo os arvoredos. O galo canta, o sol aponta lá na serra. É Deus mostrando o que foi feito por seus dedos. Da sua alma nessa tarde. Muito bom dia, amanheceu, é bom amanhecer com a Bíblia na mão, com as mensagens, cantando, meditando, orando, é assim que se começa um dia. Aí podemos dizer assim, com Deus eu começo, com Deus eu termino, se Deus me ajudar tudo será fácil, tudo vai ser fácil para nós nesse dia, nessa segunda-feira. Segunda-feira é um dia muito abençoado, né? Muito bom mesmo. Sob as bênçãos, a atmosfera do final de semana, dos cultos do final de semana, e começando com o pé direito, mais uma semana, a jornada de mais uma semana, né? Essa jornada é difícil, mas o Senhor nos ajudando, tudo se torna fácil. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar
uns aos outros. E essa escritura me leva para o Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada, note bem, plantada, junto a ribeiros de águas. As raízes só vão aprofundando, né? Pode vir seca, pode, não importa a estação. Ela está plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Que promessa maravilhosa, que promessa bendita, né? Agora, se Deus assim nos amou, também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, e se nos amamos uns aos outros, nossa, que beleza, hein? Ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é perfeita a caridade. E em nós é perfeito o amor. Aquele poeta, cantor, compositor do hino Sublime Amor, a história conta que o último verso do hino foi composto no sanatório. Ele sofreu um distúrbio, uma perturbação mental, na clínica, né? Na clínica, para um tratamento. E lá ele terminou o último verso do hino Sublime Amor. O profeta do Senhor diz, porque ele tentou explicar o amor de Deus, ele perdeu a mente, confundiu a mente um pouco, né? Só Deus para nos segurar, porque para a gente não perder a mente também, porque a gente está sempre envolvido com este assunto. Mas é um assunto maravilhoso. Nunca conseguimos falar tudo sobre o amor. Então, o compositor do hino diz, se o céu se transformasse em papel, todas as hastes se transformassem em pena, em caneta, todos os homens se tornassem escrivães e pusessem a escrever o amor de Deus, o mar secaria se todo o mar fosse tinta, tudo fosse caneta, todas as hastes fossem caneta, o mar fosse tinta e o céu fosse papel, ao mar daria o fim. Onde estaria, onde colocaria o livro? Só que tudo isso, esse amor de Deus, que secaria o mar, esgotaria tudo, ninguém conseguiria falar do amor de Deus, esse amor tão grande está tudo dentro do seu coração. Está tudo dentro do meu coração, porque ninguém jamais viu a Deus. Mas se nos amamos uns aos outros, meu Deus, Deus está em nós. E nós em perfeita caridade. E em nós o perfeito amor. Embora ninguém consiga esgotar e escrever tudo sobre o amor, ele está em nós. Agora, quando o amor é colocado em seu lugar, ele derrotará qualquer inimigo que há sobre a terra ou em tormenta. Essa é a afirmação do profeta do Senhor para este tempo, antes da vinda do Senhor. Agora, você diz, irmão Brano, eu tinha muita confiança em você até agora. Agora, deixe-me dizer isso, irmão, todos nós vamos responder no dia do julgamento, por cada palavra que nós falamos.
Então ele falou com consciência. Quando o amor é colocado em seu lugar, ele derrotará qualquer inimigo que há sobre a terra ou em tormenta. Em outra mensagem, creio que é a mensagem amor, né? Ele fala outras palavras, mas o mesmo sentido. Quando o amor divino é projetado, a graça soberana ocupa o seu lugar. Note bem. Quando o amor divino é projetado. Projetado de onde? Do coração. Quando o amor divino é projetado, a graça soberana ocupa o seu lugar. Agora, aqui ele diz, quando o amor é colocado em seu lugar, quer dizer a mesma coisa. Quando o amor divino é projetado, a graça soberana ocupa o seu lugar e derrotará qualquer inimigo que há sobre a terra ou em tormenta. Agora, é uma bem-aventurança. Bem-aventurado é o homem. Bem-aventurado é o homem. Conforme lemos aqui no Salmo 1. Bem-aventurado é o homem que não se assenta na roda de escarnecedores. Não se assenta com os pecadores. Não anda por caminhos com pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como a árvore plantada junto a ribeiros de água. Aí o profeta do Senhor diz, bem-aventurado é o homem que não se ajunta a esses escarnecedores, zombando, chamando. Olha aqui, olha só, que escritura. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Jamais vamos escarnecer uns dos outros, um do outro. Bem-aventurado é esse homem que não se assenta em roda de zombadores, de escarnecedores. Às vezes escarnecendo que é o mundo, prostíbulos, motéis, não. É zombando de irmãos. Escarnecendo de irmãos. Aí eles estão mal. Não é uma roda de irmãos, ali uma família, duas famílias, escarnecendo lá dos bares, dos motéis, não. É escarnecendo de irmãos, de pregadores desta mensagem, pregadores da palavra. Chamando a verdadeira igreja de um bando de fanáticos e denominações e coisas assim. Se você chama uma igreja da mensagem de denominação, você está blasfemando contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão no céu nem na terra. Vamos lembrar disto. Escarnecer significa zombar, criticar. Escarnecedores zombadores, e de Deus não se zomba. Se a gente zomba de um cristão, de um ministério, a gente está zombando de Deus. A gente zomba de um ofício, de um ministério, escarnece, a gente está escarnecendo Deus, zombando de Deus, e de Deus não se zomba. Deus não se deixa ser escarnecido. Cuidado, tenhamos cuidado. Eleito não persegue eleito. Eleito não zomba de eleito. O marido eleito não zomba da esposa. Os pais não zombam dos filhos. O filho não zomba do pai, da mãe. Uma filha eleita não zomba da mãe. Não zomba do pai. Não critica. Não critica o pastor. Não critica o ministério. Não critica um diácono. Não critica um irmão. No final de semana nós estudamos bastante sobre não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Profetas no Novo Testamento são pregadores.
Então, não toqueis nos meus ungidos. Um irmão, uma irmã, um membro, não, nós dizemos isso para a igreja, né? Não toqueis nos meus ungidos. Agora vem a pergunta, o ungido pode tocar no outro? O ungido pode criticar outro ungido? O ungido pode ferir outro ungido? E nós estudamos a história, o caso de Saul e Davi. Saul estava ao encalço de Davi para matá-lo, para picá-lo. Aquele ódio, aquela fúria que Saul tinha, aquele espírito terrível que o apanhava, o pegava. Várias vezes ele tentou matar Davi. Uma vez Davi não confiava nele, e estava tudo bem, mas quando Davi percebeu, Saul atirou contra ele a lança e ele saiu fora e a lança cravou na parede. Tal era o ódio que aquele demônio tinha de Davi. E naquela perseguição, Davi fugindo de Saul, ungido, né? Fugindo de Saul. Saul, sem saber, subindo aquela montanha, deitou-se em uma caverna para descansar, poucos metros de Davi. E ali Saul adormeceu. Deus o anestesiou com seus soldados. E Davi foi ali de mansinho. Seus soldados disseram, Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos. Ele foi lá de mansinho, cortou um pedacinho da orla das suas vestes. E o seu coração doeu por causa disso. Quando os seus soldados disseram, seus valentes disseram, vê como Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos, Davi disse, longe de mim, o Senhor me livre de tocar no ungido. Deus me livre de tocar no ungido. O ungido não quis tocar em outro ungido. Isso trouxe uma grande lição para nós, pastores, pregadores. Ungido não fala de outro ungido. Não toca em outro ungido, por pior que seja. Existia um homem pior do que Saul para Davi. Davi, todavia, respeitou a unção que havia sobre ele. E nós vimos uma coisa interessante. O mesmo profeta que ungiu Davi, ungiu Saul, que foi Samuel. Davi respeitou a unção sobre Saul, embora Saul não respeitou. Se Deus tivesse entregado Davi na mão de Saul, Saul teria picado aos pedaços. Mas Davi não quis tocar em Saul, porquanto era ungido. Ora, Deus permitiu isso ficar na Bíblia, para exemplo nosso. É assim que o homem segundo o coração de Deus faz. Isso é profundo, isso é maravilhoso, irmãos. Ungido não toca em outro. Ungido não fala de outro ungido, por pior que seja. Por pior que seja, tem unção sobre ele. Eu ensino a igreja, não se fala de pastor nenhum, não se zomba dos pastores denominacionais, não se zomba dos padres, do sacerdote católico, não se zomba. Para que zombar? Para que zombar dos pastores, pregadores denominacionais que pregam Jesus como Salvador? Por quê? Para que zombar deles? Para que zombar dos dons? Para que zombar da profecia? Para que zombar das línguas estranhas? Para que brincar com as coisas de Deus? Gente, eu não gosto de brincar com as coisas de Deus. Às vezes a gente sofre com isso, a gente brinca um com o outro, tudo bem, mas brincar com as coisas de Deus, eu não gosto nem disso. Jesus que olha, só Jesus na causa. É brincar com o nome de Jesus, é fazer o nome de Jesus se tornar vulgarizado. Vê uma barata ali, sangue de Jesus tem poder. Que brincadeira é essa? Uma briguinha lá de namorado, briguinha de casal, só Jesus na causa. Jesus que olha. Isso é brincadeira, isso é profanar.
A gente usar o nome de Jesus tem que ser com objetivo, tem que ser na hora certa. E esse negócio de Deus abençoa para todo mundo, Deus abençoa, cuidado. Você tem que saber para quem você está falando Deus abençoa. Às vezes você vai falar Deus abençoa para um blasfemador. Deixa eu resumir aqui. Uma irmã não senta com outra irmã para zombar, para falar de ministério. Isso pode custar sua vida, pode custar a vida do filho, pode custar a vida do ente querido. Uma irmã senta com a outra para falar do pastor. Às vezes o pastor está orando por ela naquele momento. Não toqueis nos meus ungidos. E ungido não é só pastor, não. É unção especial. Se toda a igreja é composta de ungidos, quanto mais o ministério, porque é uma unção especial. É uma grande unção que está sobre ele. Ainda que ele esteja errado, como Saul errou, não toque no ungido do Senhor. Irmã, irmão, não fale do seu pastor. Ore por ele. Se ele estiver errado e ele tiver um coração duro, Deus vai tratar com ele. Mas a irmã, o irmão é feliz por não falar, ainda que saiba, ainda que possa, ainda que tenha razão para falar, a irmã não fala. A irmã não se ajunta a outra, a irmã não vai na casa da outra, a irmã não pega o seu celular para formar uma roda de zombadores. Zombadores de ministérios, zombadores de irmãos. Isso pode custar a sua vida, pode custar a vida da sua família. Você pode perder a sua família por causa disso, porque na Bíblia isso nunca ficou sem consequências sérias, graves. Nunca ficou. Quem zombou do profeta de Deus nunca ficou sem consequências gravíssimas. Uma mulher falou uma coisa que não foi tão pesada em relação ao que falam hoje. Uma mulher parou na porta do tabernáculo, lá em Jeffersonville, e falou assim: se a minha vaca tivesse que ter uma religião, eu não deixaria ela ter a religião deste homem aí. Só isso que ela falou, não foi muito pesado não, né? Parece que não foi muito pesado não. Isso é um imbecil, isso é um falso. Chamar esse profeta de farsa, meu Deus. Chamar essa mensagem de uma farsa. Aquela mulher diz: se a minha vaca tivesse que ter uma religião, eu não aceitaria ela ter a religião deste homem aí, deste Brana. Dentro de 2 horas ela estava no hospital, gritando em desespero, dizendo: chama aquele homem aqui, chama aquele homem aqui. E não foi possível. Não teve como este homem chegar lá em tempo. Ele foi. Quando ele chegou lá, ela já tinha morrido. Ele era uma mulher bonita, ela tinha sardas em seu rosto, e aquelas sardas se projetaram como espinhas inflamadas, do tanto que o seu organismo sofreu uma reação. Não se sabe o que aconteceu com aquela mulher. Seus olhos projetaram para fora. Quando o profeta chegou lá, o marido dela disse: irmão Brana, agora é tarde. Ela morreu gritando por você. Gritando por Brana: chama este homem para me perdoar. Só que quando ele chegou lá, já era tarde. Ela já havia morrido. Seus olhos estavam projetados. De Deus não se escarnece. Esta mensagem não é farsa. Este profeta não é farsa e não é falso. Não arrisque a sua vida. Você não fala, mas para ouvir quem fala. Você não fala, mas você está o tempo todo aqui, vendo e ouvindo tudo que se fala contra esta mensagem. Cuidado. Pastores, companheiros, ungido não fala de outro. Ungido não toca em ungido. Davi nos deu esse exemplo. Ungido não toca em outro ungido. Ungido não fala de outro ungido. Pastor não fala de outro pastor.
Irmão não fala de irmão. Eleito não persegue eleito. Ah, gente, que ministério horrível esse ministério de falar, né? Eu tenho o ministério de falar. Meu ministério é zombar. Meu ministério é criticar. Ai, a Bíblia diz que seria melhor não tivesse nascido. Seria melhor amarrar uma pedra de mó, uma pedra de moinho, uma pedra do tamanho dessa mesa aqui, com 100, 200 quilos, amarrar no pescoço e se atirar ao mar, do que fazer escandalizar um pequenino, do que blasfemar contra uma mensagem como esta, do que blasfemar da Bíblia, do que blasfemar do homem de Deus, de um profeta de Deus, de um pregador de Deus. Olha aqui, chegou a hora que Davi se lançou contra a sua própria lança. Morreu traspassado Saul. Mas Davi teve a graça de dizer: eu não tenho culpa disso. Eu não pus a mão nisso. Deus entregou na minha mão, mas eu não pus a mão. E aquele homem que veio trazer a notícia para Davi, que Saul era morto e Jonatas era morto, aquele moço pagou com a vida, só de trazer a notícia para Davi. Ele pagou com a vida. Ele veio correndo trazer a notícia. Tem gente que corre, né, para levar uma má notícia. Portadores de más notícias. Aquele homem veio correndo a Davi dizer: Deus matou seu inimigo está morto. Aquele homem pagou caro. Irmão, seja o portador de boas novas, seja o portador de boas notícias, não seja portador de notícia ruim, não. Seja portador de desgraça, não. Seja portador de notícia que alguém morreu, não faz isso, não. Seja portador de boas novas, fale coisas boas, aí você será como a árvore plantada junto a ribeiros preste atenção, junto a ribeiros, plural, de água, singular. Ribeiros, plural, água, que é a palavra, singular. Aí você vai dar fruto na estação própria, tudo quanto fizer prosperará. A irmã será uma mãe próspera, uma esposa próspera, uma mãe próspera, uma dona de casa próspera. Seus filhos serão abençoados com saúde, sua casa será abençoada com fartura. Não deixe o opróbrio tomar conta da sua família, não deixe a morte invadir a sua casa. Essas coisas abrem o caminho para a morte entrar em sua casa, para matar, para destruir. Homem, pai de família, seja o portador de boas novas. Não se envolva com isso, com essas coisas. Mas seja como uma árvore viçosa, plantada junto a ribeiros de água, dando frutos. O Senhor ser um pai próspero, um marido próspero, um provedor próspero, haver fartura em sua casa, haver saúde em sua casa, e que você não seja culpado da morte de ninguém. Davi disse: graças a Deus eu não pus a minha mão nisso. Ele esteve na minha mão, mas eu não fiz isso. Lá Davi pranteou, chorou a morte daquele ungido, chorou a morte de Saul, lamentou a morte de Jonatas, filho de Saul. Ele não falou: qual pai, tal filho, morreu tudo, ó, tá vendo? Morreu o pai, morreu o filho, porque ninguém presta, por isso e isso. Não. Davi chorou, lamentou a morte de Saul, lamentou muito a morte de Jonatas. Jonatas, a ponto de seus soldados repreendê-lo. Dizer: a vida deles é mais preciosa para você, rei, do que a nossa. Joabe repreendeu Davi. Mas o coração de Davi doeu. Assim é o coração do homem segundo o coração de Deus, da mulher segundo o coração de Deus. Irmã eleita, seu coração é o coração segundo Deus. A boca fala do que está no coração, por isso você não fala de ninguém, você não zomba de ninguém, você não critica ninguém. Rapaz, moça, pai, mãe, irmão, irmã, filhos de Deus. Amém. Ungido não toca no outro ungido.
no nome de Jesus Cristo. Isso traz saúde, isso traz vida, isso traz ressurreição, isso traz restauração, isso traz paz, isso edifica a casa, isso edifica a família. Fique com essa meditação, seja curado, receba a bênção da cura divina, receba a bênção do Salmo 1. Fique com Deus, Deus te abençoe, até nos vermos outra vez, um grande abraço. Do ladrão que ao seu lado estava, com amor e ternura falou-lhe, ao paraíso comigo irá. Se isso não